Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo para mais um Juris Talk. Hoje vocês vão ver, vocês vão ficar aqui e entender o motivo pelo qual eu fiz o convite. Um convidado especial com uma característica única que vai apresentar um tema que eu acho que para nós advogados, para nós que estamos na área jurídica, é muito importante, que é o tema do marketing. Então ele vai falar sobre posicionamento, estratégia e marketing aplicado ao mercado jurídico. Então estou aqui com Bruno Félix, essa figura ímpar, né? Eu fiz um dever de casa, Bruno, mas você me falou rapidamente que queria ser apresentado como consultor de marketing. Então, palestrante, consultor, mentor, diretor de comunicação da CDL. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa palestra de um amigo em comum, né, num espaço bacana, e fiquei muito impactado com o que você colocou lá. Mas, antes de começar efetivamente a falar sobre o tema, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouquinho de quem é Bruno Félix. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, né? Às vezes você está matando o horário no trabalho aí, era para estar fazendo petição, era para estar fazendo alguma coisa e está ouvindo esse vídeo aí. Mas que bom que você está aí. Meu nome é Bruno Félix, eu sou especialista em marketing estratégico, em comunicação, e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a importância do marketing na carreira jurídica, na vida dos escritórios e de todo profissional hoje, autônomo liberal de qualquer empresa, né? Marketing é vida. Olha aí. Mas eu não queria essa apresentação, não. Eu queria saber de verdade quem é Bruno Félix. Ou seja, a gente vai trazer aqui com nossa audiência, eu digo sempre o seguinte, esse primeiro momento é para exatamente a audiência entender quão especial é o personagem que está sentado nessa cadeira. E nada mais, né, isso é do marketing, eu aprendi no marketing, nada mais importante de falar do que as histórias. De onde vem Bruno, quem são seus pais, como é a formação dele, um pouco da história, porque a história é que realmente enriquece a coisa, torna único o negócio. É verdade, João Paulo. E hoje isso já é uma dica de marketing, né? Porque as pessoas não querem saber o que tá nos bastidores, o que está por trás. Então, quando eu me apresentei aqui com alguns dos meus cargos, das funções, hoje a minha especialidade, é algo formal, comum e que as pessoas já esperam, ou que já conhecem, ou que já tiveram essa informação consultando o meu site, consultando alguma rede social. O que as pessoas vai gerar curiosidade num vídeo como esse, num podcast como esse, é uma pergunta como essa que você fez. E sim, Bruno, isso é seu cargo, isso é a sua profissão, isso não lhe rotula. E quem é Bruno? Bruno é um cara que veio de uma origem humilde. Meu pai era balconista, vendedor comercial da Cooperativa Central do Rio Grande do Norte, no Alecrim. Teve só segundo grau. Minha mãe também dona de casa, sacoleira a vida toda, sempre foi vendedora. A gente teve uma vida bem humilde, assim, nunca passou fome, mas 15 dias a gente comia carne e 15 dias a gente comia mortadela, comia aquele ovo, né? Comia aqueles empanados de frango, né? Que era aquelas pegadas que eu chamava pegada, que era toda uma pegada, né? E a gente chamava chinelo. Eu não aguentava comer, mas eu só não conseguia comer quitute. Quando era quitute, eu ripunava, né? Me desculpa as marcas de quitute aí, mas minha mãe botava cebola, que eu adoro cebola, mas eu não aguentava. Então, a vida realmente assim, que era roupa usadas, né? Que a gente usava dos nossos primos que tinham mais condições, só comprava roupa uma vez no ano. Bicicleta usada, então poucas coisas novas a gente pôde adquirir. Meu pai sempre muito trabalhador, logo depois que as coisas foram melhorando, ele sabia a importância da educação, me colocou numa escola de freiras, né, no Maristela, né, que foi quando as boas amizades de lá, apesar de eu nunca ter gostado de estudar, não gostava de estudar, eu comecei a ver que o esforço do meu pai para poder fazer, mas só passava em prova final, sempre em recuperação. Assim, adorava catar lixo, como eu digo sempre, as pessoas, eu não catava lixo por necessidade, é porque eu acho o lixo muito rico. Muito rico. E tá aí mostrando agora a indústria da reciclagem, mostrando a logística reversa, né? Mostrando o poder que isso tem hoje. Eu catava lixo porque eu achava brinquedo no lixo. Aí tem muita história engraçada, eu era um menino meio danado, né? Eu achava tampa premiada da Coca-Cola, eu colecionava todos aqueles álbuns que tinha de Copa do Mundo. Uma vez eu achei uma tampa premiada da bola da Coca-Cola, virei o rei da rua, todo mundo queria jogar com a minha bola, né? E eu que mandava no jogo, e se eu estivesse perdendo, você pegava a bola e ia embora, né? E assim, tem histórias engraçadas, do tipo, assim, acho que eu nunca contei no podcast, não sei, mas que uma vez eu catando esses lixos, achei um saco de brinquedo, muitos brinquedos nas lojas americanas, num saco das lojas americanas. E tinha uns brinquedos bons, assim, ainda em uso. E no final tinha dois vidinhos da homeopatia, assim.
Aí eu tive a ideia, né? Aí fiz a fila dos meninos, eu urinei dentro dos vídeos da homeopatia, fiz a fila e cada um tomava 3 gotinhas para receber o brinquedo. Então, eu já era visionário naquela época, eu já fazia urinoterapia e nem sabia que existia. Sabia que era. O melhor foi quando eu cheguei em casa, tinha de jogar bola, né? Aí, quando eu cheguei em casa, um bocado de mãe lá em casa, e minha mãe, Bruno, pelo amor de Deus, as mulheres estão tudo revoltadas, minhas amigas. Disse, você deu remédio pros meninos. Eu digo, eu não sou doido não dá remédio a ninguém não. Dei remédio não, eu dei um pouquinho do meu mijo mesmo, da urina ali, os meninos vão ficar tudo bem, pode ficar tranquilo. Então eu era um cara assim que tinha muita história. Tem outra história muito engraçada de Catalixto, porque a gente não tinha muito dinheiro para brinquedo. Então os carrinhos de rolimã, que era feito com as oficinas, aquele negócio tudinho. Outra história que eu acho muito engraçada de contar, não sei que depois vocês podem cortar aí do podcast. Não cortar nada não. E aí, não tem nada de corte aqui não. Aqui Tinha brinquedo de lata. E quem tinha mais lata era o rei da rua. E aí eu saía catando lixo, pegando as latas. Porque por mais que fosse para supermercado, não tinha dinheiro para comprar, para esvaziar as latas, para você brincar com aqueles brinquedos de lata. Aí o Rafael, um amigo meu. Aí eu achei uma lata daquelas da Neston, grande, cheia de concreto em cima da tampa, acho que o povo usava para marombar, né, tal. E aí levei pro quintal lá de casa. O quintal lá de casa tinha um muro com um caco de vidro assim, eu não sabia para onde o muro dava. E eu peguei uma talhadeira e comecei a tirar aquele concreto da lata, porque eu queria usar a lata para poder usar como brinquedo. Ah, meu filho, quando eu abri essa lata, a lata estava cheia de bosta, era merda em quantidade. Uma lata de Neston daquela, a pessoa não deve ter dado só uma cagada, deve ter dado as 3 cagadas para encher, né? E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Podre, podre, podre. Aí eu, fechei a lata rapidamente e pensei rápido, né? O que é pensar rápido? Eu tinha uns 13 anos na época. Eu não contei conversa, eu arremessei a lata lá pelo muro, né? Pelo outro lado, mas eu não sabia para onde dava esse muro. E simplesmente o muro dava para uma vila que as pessoas colocavam as roupas para aquarar no sol em cima de uma lona, assim, tudinho, uma rede lá que a mulher tinha. A Adelaide já morreu, essa vizinha, ela nem tá aqui mais nesse plano. Aí eu só vi quando eu joguei a lata, a infeliz da lata bateu nos cacos de vidro e abriu. E eu só vi o grito da Adelaide, dizendo assim, é merda e é muita mandada do céu, minha Nossa Senhora. Aí eu disse, Nossa Senhora manda bosta pra ninguém, criatura. E foi maior confusão, porque essa mulher veio com essa lona, com essa roupa tudo cagada, pra dizer que minha mãe ia lavar, minha mãe disse que não ia lavar roupa cagada de ninguém. Foi aquela confusão, a gente negociou, deu 2 caixas de omo lá pra mulher lavar, e eu sempre fui um menino meio danado nesse sentido, assim, moleque de rua mesmo. E aí comecei a pastorar carro, aí tinha os meus clientes de R$2, que dava R$2, eu ficava esperando ele chegar para poder faturar. Eu sempre fui estrategista, eu sabia a hora que ele chegava, meus amigos não sabiam. Aí eu fazia de tudo para que na hora que ele chegasse fosse a hora que fosse a minha vez, né? E aí eu peguei o dinheiro e fui para frente da Docelândia, da Prudente, aí comprei bombons e botei numa caixa de papelão e fui vender nas calçadas. Aí vendi feijão verde, eu fiz um bocado de coisa. Aí fui pastorador fui cobrador de alternativo, né? No início do alternativo. Aí eu botava a cabeça. Parnamirim, Cidade Ribeira, aceita, vale, vai! Né? Naquela época, no início do alternativo. A sinalização do carro era uma placa de papelão que a gente botava com tudo. Aí a gente tinha que pagar a diária do carro. Aí tinha vez que não tava fraco. Aí eu deixava o povo no meio. A gente fazia a linha Parnamirim, né? Natal. Aí disse, a gente não podia ter a cidade deixar esse povo, não. Porque vamos deixar. Aí eu abandonava o povo no meio do caminho, mandava o povo descer e ficava só com o real dele e ia fazer outra linha. Já entrava na cidade satélite ali. Vale do Pitimbu, Cidade Ribeira, aceita, vale, vai, já tentando outra linha. Só fazia virar a placa de papelão. Não tinha regulamentação na época, não tinha nada, né? E eu lavava o chão sujo daquele carro quando chegava, escovava tudo, limpava, botava bom ar. Tudo isso no meu horário que não era de aula, né? Então, sempre trabalhando ali. E assim fui tendo a minha vida profissional, foi começando a minha vida profissional, que me orgulho muito disso aí, foi que forjou o verdadeiro Bruno, vendedor, comunicador, falador, essa coisa toda. Aí fui trabalhar numa loja de festa infantil, eu carregava a tábua na cabeça, enchia a bola, aí depois eu digo, eu quero encher mais bola não, isso é uma desgraça, é trabalhoso demais. Aí eu disse, eu vou aprender a ser decorador. Aí eu era decorador, eu chegava nas casas e dizia assim, e cadê a decoradora da festa? Eu digo, a decoradora sou eu. Né? Então eu sofri o preconceito de que tinha que ser mulher, tinha que ser feminino e tal.
E aí eu comecei a ter um vocabulário mais feminino. Ó, mulher, vai ficar um arraso a sua festa, vai ficar linda. E as pessoas achavam, até então, minha orientação sexual sempre foi hétero, né? E aí as pessoas começaram a achar que eu era da orientação homossexual, porque eu comecei a falar de trejeito feminino. Vai arrasar, sua festa vai ficar linda e tal. E depois eu saí como vendedor, depois eu fui gerente e depois eu me tornei dono dessa empresa. De tanta dedicação, eles me deram um percentual. Então eu saí de enchedor de bola num caminhão baú, com a corda amarrada na mão, comendo uma quentinha, uma festa e outra, no chão sujo, até ser dono, até me tornar dono dessa empresa. E depois a gente vendeu a empresa, eu recebi o percentual dos lucros que eu tinha. E aí foi quando eu fui para trabalhar como assessor de marketing na Farne. Vocês já viram aí, né? Vocês já viram que o negócio vai ser complicado mesmo. Eu aqui tava morrendo de rir, mas eu quero trazer para nossa conexão aqui do podcast, porque realmente muita história, viu? Veja só. Primeiro, sem dúvida, você foi um garoto inquieto, a mente inquieta, que é exatamente essas identificações que a gente tem com o empreendedorismo. Ou seja, uma das características do empreendedor é exatamente não estar dentro de uma caixinha. Ou seja, está ali tentando fazer a coisa acontecer com peculiaridades, com coisas diferentes, como essa questão do lixo, né? Hoje você tem, por exemplo, conglomerados aqui, até no próprio estado mesmo, que trabalham com reciclagem e certamente tem essa visão que você tem do lixo que muita gente não tem. Né? Então, você extrair ouro, né? Histórias, coisas que muitas vezes não vão ser encontradas no dia a dia. O lixo realmente é muito rico nesse sentido. O que não serve para você, o que é velho para você é novo para outro, né? Que é o reuso, o recicle. E isso é muito rico mesmo, né? Dentro de uma perspectiva. E vai forjando essa lógica de empreendedor, de vendedor, de uma pessoa que sabe se virar dentro da realidade, que é uma realidade nossa, por si só já precisa disso. Ou seja, a gente vive uma realidade muito difícil. E para o empreendedorismo isso é uma característica fundamental, porque, de fato, o nosso dia a dia é desafiador, é exatamente isso, é ir atrás, é mudar a rota, quando você não percebe que está aqui acontecendo uma coisa, não, vou mudar a rota, porque isso aqui não vai dar em nada. Tem que ser bambu. Tem que ser bambu, tem que ser líquido, tem que ser rápido, tem que ser fora da caixa, né? E a gente fica até brincando, você falou, eu fui um mau aluno, mas na perspectiva também de uma escola ruim, né? A gente tem uma realidade hoje educacional ainda muito industrial e não percebe, por exemplo, um talento que tem características diferentes. Mas eu queria saber um ponto específico dessa jornada também, quando é que esse insight veio para o marketing? Ou seja, quando é que você disse assim, cara, isso aqui... Porque... O casamento é perfeito, né? Você imagina a criatividade, enfim, a rapidez. Para mim, os profissionais de marketing, eu faço esse depoimento aqui, tive a oportunidade de conversar com você, já tive a oportunidade de conversar com, por exemplo, Túlio. É o cara que pensa muito rápido e consegue sair da caixa rapidamente. A gente da área do direito, por exemplo, tem essa dificuldade. A gente é muito lógico, muito fechado no tradicional. Quando é que veio esse insight de marketing? Eu sempre soube, desde cedo, que eu queria marketing para a minha vida. Foram dois grandes marcos que fez eu escolher marketing sem saber que aquilo era marketing, né? Porque eu era muito jovem e não sabia que o nome era marketing, mas eu já sabia que eu queria trabalhar com aquilo. Eu sempre fui apaixonado por campanhas políticas, então eu vivia como moleque nos comitês ali no bairro de Lagoa Seca, onde eu fui criado, e eu vivia colecionando adesivos, eu vivia com bandeiras, eu vivia participando das campanhas políticas. Então, várias campanhas de prefeito, vários jingles eu tenho decorado, Fernando Cuchurano, Garibaldo dando nó, e lá vou eu votar 9507. Eu sei vários jingles, sei cantar jingles completos. Eu acho que, inclusive, eu tenho essa fala sempre em algumas palestras minhas, que o marketing político, ele é um dos melhores marketing que existe, porque ele consegue, em pouco tempo de campanha, transformar simplesmente uma pessoa e fazer ela sair de último lugar ali para ser eleita ou reeleita, seja o que for, uma pessoa às vezes desconhecida, anônima, né? Imagine alcançar o Brasil inteiro, né? Quando é uma campanha presidencial e com jingles belíssimos, com mega produção. Então, o marketing político, ele sempre fui apaixonado por ele. Até hoje eu sei cantar, decorado, várias jingles lá de músicas e depois foram as blitz das rádios. Então eu vi as blitz acontecerem na Prudente de Moraes, eu
morava ali numa rua por trás da Prudente e tinha as blitz da rádio acontecendo, aquela parte promocional de bandeiras, de distribuição de brindes. Eu disse, eu quero trabalhar com isso, mas eu não sabia que aquilo era propaganda, que aquilo era marketing, que aquilo era... Não sabia, eu era jovem. Eu disse, mas é isso que eu quero trabalhar. Quando fui crescendo, eu fui vendo que aquilo era uma profissão de marketing. Na época, inclusive, tinha poucos cursos de marketing em Natal, né? E aí eu não estudava o suficiente, que era muito bagunceiro, e terminei não passando na federal e fui para uma particular, e meu pai disse que não ia pagar e eu tinha que trabalhar. Aí foi quando eu fui encher bola em festa infantil para poder pagar minha faculdade. Eu escolhi a Farne na época, hoje UniRN, porque o nome de Dona Noilde, do professor Daladier Cunha Lima, que até hoje é reitor lá, um dos grandes mentores que eu tive na minha vida, inclusive, e eu escolhi ela por eles dois, né? Por eles dois. E aí, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu já comecei a bagunçar, já fui eleito do DCE, já era tal, e eu disse, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso estudar. Quando chegar na mesa do bar, perguntar, Bruno, quer um plano de marketing? O que é marketing? Eu tenho que saber falar. E aí eu me tornei um dos melhores alunos da sala, foi quando eu gostei de estudar de verdade. Eu perdi a Laura por 1/10, eu acho que o meu IRA foi 9,3 na época, e eu não tinha dinheiro para comprar livros, então eu era sempre Xerox. E assim, às vezes eu não tinha dinheiro para lanche, eu não tinha dinheiro para voltar para casa, então eu voltava a pé, ficava pedindo carona. Aí às vezes a chuva vinha, molhava meu sapato, o único que eu tinha para trabalhar no outro dia. De vez em quando a lágrima escorria, só que nunca de eu coitadinho, de vitimismo. Quem me conhece sabe, eu sempre vejo o copo cheio, eu sou muito otimista, realista. Eu chorava às vezes de cansaço mesmo, assim, dizendo, pô, tá difícil ver essa chuva, molhou o único sapato que eu tinha, como é que eu vou conseguir trabalhar amanhã para tentar secar esse sapato aqui? Às vezes o pé meio que inchado, né? No outro dia não entrava no sapato que eu tinha. E aí hoje, quando eu olho, saí de onde eu saí para chegar onde eu cheguei, eu sei que muitos brasileiros têm histórias até mais marcantes do que essa. Por isso que, como a gente estava conversando antes nos bastidores, né, que sucesso é muito relativo. Tem gente que sai daqui para cá, tem gente que sai de lá de baixo para aqui. Então, cada um tem sua trajetória. O importante é a gente se mexer, se movimentar e não ficar parado. Que maravilha, né? Mas seu discurso é algo que realmente chama a atenção. É o seguinte, primeiro ver... olhando do ponto de vista de quem está ouvindo, né, ver o quanto é importante você achar o seu propósito, né? Porque você sai de uma condição, como você mesmo colocou, né, de um aluno que não queria nada, que não queria estudar, que não queria, né, para uma pessoa que quase era laureada, por 1/10 não foi laureada, e mesmo com essas dificuldades, né? Então, assim, eu tenho uma história parecida porque, de fato, eu não fui um aluno exemplar no ensino médio, nem no fundamental, mas quando eu me identifiquei com o curso, eu também quase fui laureado. Então, isso estimula muito. Ver isso acontecer é importante, porque a gente tem uma audiência que eventualmente não se achou ainda. E eu costumo dizer exatamente, quando você se acha, você tem vontade de fazer, e isso passa a ser uma chama que ninguém precisa alimentar, ela se retroalimenta a partir dessa perspectiva de propósito, né? E, assim, o outro detalhe importante também que eu acho bacana é assim, a sensibilidade não tira a resiliência, tá? Então, o fato de você estar cansado, que você declarou várias vezes, não quer dizer que você não vai continuar em frente. Isso. Mas reconhecer a sua fragilidade, a sua dificuldade, seus limites, né? Porque todo mundo tem limite. Ninguém é super-homem, né? Então, reconhecer seus limites. E mesmo assim, a partir do propósito, continuar em frente é fantástico. Eu sempre digo, João Paulo, que quem já sabe o que quer, ele sai na frente. Lógico que a gente sabe que cada um tem seu tempo. E com o mundo atual que nós temos hoje, são muitas opções. Para um jovem de 17, 16 anos escolher o que vai ser para o resto da vida, não existe mais isso. Né? Nós mesmos, jovens que somos, quando a gente vai ter 3 ou 4 profissões. Você mesmo hoje é um empreendedor serial. Então, quando eu vejo as suas operações, seus negócios, então a gente vê que você foi muito além da advocacia. Porque você teve a visão de trazer... Viu dores na advocacia, você viu necessidades que não atendidas e com muita expertise, com muita inteligência, junto com seu grupo, com seus sócios, criou produtos de altíssima necessidade da advocacia, seja ela para um advogado já maturado, já com uma certa experiência de carreira, seja para quem está começando agora, né? Então, um dos projetos que eu conheço seu, que brilhou meus olhos também, foi o Seu Rumo,
né? A Seu Rumo, que vocês criaram, que é para jovens iniciantes ou aquele advogado iniciante, o nome já diz Seu Rumo, não podia ter nome melhor, com várias aulas, temas, experiências, network, clube de network, fazer com que essas pessoas de início de carreira tenham pessoas mais experientes, compartilhando com elas as dores dessa fase e trazendo um atalho, um acelerador, sendo a Seu Rumo hoje eu posso dizer que, pelo que eu vi, é um catalisador no processo de amadurecimento profissional da advocacia. A gente sabe que o ciclo virtuoso da advocacia, por muito tempo, ele foi longo. Para você começar a receber dividendos ali das primeiras causas, levava até 5 anos, 6 anos. E muita gente desistiu, teve gente que fraquejou, abandonou a profissão. E hoje, você podendo criar Seu Rumo, que através da educação, do network, da troca de experiência, você acelerar esse processo para essas pessoas que não tem a ver com idade, é o jovem advogado, não é porque é jovem advogado que ele é jovem na idade, né? Verdade. E a idade está muito na mente da gente e por aí vai. Então, você está de parabéns, né? Assim como Seu Rumo, você tem vários outros projetos no Grupo Meli Araújo, todos vitoriosos. E aí, agora não é mais nem João Paulo advogado, só professor. É João Paulo empreendedor serial aí, com diversos projetos, diversos sócios, porque ninguém faz nada sozinho. E eu fiz exatamente o que você fez, né? É a ideia do receber e aderir ao propósito, né? Ou seja, essa ideia de mente inquieta que nós temos, né? Eu e você também, ela faz com que a gente muitas vezes não tenha a percepção de caixas. Então, a ideia de caixa sempre foi uma coisa que me incomodou bastante. Eu tinha condições de fazer concurso público, por exemplo, e estar numa caixa, mas eu fui buscar o meu propósito, apesar do cansaço, apesar da dificuldade, apesar do que a gente tem hoje de resistência, a gente ia atrás disso. Mas o objetivo aqui não sou eu, nem a Seu Rumo. A ideia, na realidade, é que a gente conheça um pouco mais do tema. Então, vamos falar um pouquinho de marketing. Tá? E essa perspectiva de marketing hoje, só para introduzir, eu diria hoje que o marketing e a economia, marketing, economia e psicologia são 3 elementos que me chamam muito a atenção. E são áreas hoje do conhecimento que, de uma forma geral, enfim, a sociedade, não vou nem dizer falar mercado, porque essa ideia de mercado muitas vezes fica limitada à questão de ganhar ou vender, mas a sociedade, de uma forma geral, ela demanda muito, né? Então, ter ou conhecer marketing, conhecer sobre economia, conhecer sobre psicologia é muito, muito importante hoje. O marketing é um dos que mais me incomoda, porque eu acho que é um universo que hoje recebe, claro, tem suas referências, mas recebe muita informação. Há quem diga, por exemplo, que a gente vive uma sociedade de marketing, né? Então, eu queria escutar de você o que é que você entende por marketing. Para Bruno Félix, o que é marketing? Esses 3 temas, marketing, economia e psicologia, que é pessoas, saúde mental, ele está tão em alta que em todos os grandes eventos do Brasil e do mundo, os principais temas trabalhados em palco são esses aí, né? Então, não dá para fugir desses 3 temas se você está falando de sociedade, se você está falando de mercado de trabalho, essa coisa toda. Se eu pudesse resumir marketing em 2 palavras, eu resumiria em criatividade e estratégia. Eu acho que marketing é cérebro, enquanto o comercial é braço e perna. Ao mesmo tempo que marketing é estratégia, é cérebro, o marketing ele é o balcão de serviços da área comercial. O marketing ele existe para servir a área comercial. E muitos pequenos e médios empresários estão abrindo os olhos para isso. Porque aquela empresa que tem um setor de marketing estruturado, ela consegue fazer com que seu comercial atinja metas mais fáceis. Porque existe alguém por trás pensando no e-mail marketing, no evento, na estratégia, no posicionamento. E aí o comercial ele foca na venda, ele foca no resultado, ele foca no cliente, na atenção ao cliente, ele foca na meta. Então é como se o marketing, falando de vaquejada, ele batesse esteira para o comercial derrubar o boi na faixa. Né? Falando da nossa região aí do Nordeste, né? Usando essa analogia. Então, eu acho que marketing é muito importante, mas no Brasil, de maneira geral, a gente tem uma visão equivocada do marketing. A maioria das pessoas, não falo só empresários, eles acham que marketing é o P da propaganda. A propaganda é muito importante, tanto que existe uma faculdade, 4 anos, para estudar a propaganda. Mas ela é o último P do marketing. O marketing ele vem antes, quando eu falo de estratégia e criatividade. O marketing, seja os 4 Ps, os 8 Ps, 6 Cs, seja o que inventaram aí, que está cada um autor inventando uma coisa, mas marketing é produto, marketing é preço, marketing é praça. Então,
muitas vezes, o marketing não é consultado para a formação de preço de um produto. Muitas vezes, o marketing não é consultado para a concepção e construção de um produto ou de um serviço novo. Às vezes, a parte empresarial lá faz as cagadas dele lá, decide lá entre eles e quer que o marketing corrija a merda que ele fez de um produto péssimo que não vende. Porque não houve pesquisa de marketing, não houve avaliação de necessidade, não houve identificação. Então, o básico não é feito. Então, o que é que tratam hoje do marketing? Ah, quando vai chamar o marketing, chama aqui para fazer a propaganda? Chama aqui, não. O marketing vem antes. Um gestor inteligente hoje, pode olhar os grandes gestores, eles não tomam uma decisão sem consultar o setor de comunicação e marketing. Inclusive, o setor de comunicação e marketing em empresas que são competitivas, que têm resultado, o marketing senta em mesas como essa, de lado a lado com as outras diretorias e com o CEO da empresa. Entendeu? Então, não é você, o marketing não é uma sala que depois que os sócios decidem alguma coisa, junto com outras equipes, bate lá na porta e diz, ei, divulgue isso, ei, organize esse evento. Não. O marketing tem que ser consultado antes. O marketing tem que ser colocado na pauta, em consideração, ser ouvido. E aí, hoje, a maioria dos marketings, quando existem em algumas empresas estruturado, ele cuida do P da propaganda. Entendeu? Porque o gestor ele não tem essa concepção. E não adianta ser bom da porta para dentro. Eu digo que você faz da porta para dentro é obrigação. A galinha que não cacareja não vende o ovo. O ovo da pata é maior e mais nutritivo, mas ela não sabe falar. A sua empresa ela acontece da porta para fora. Mapeando os stakeholders, são os formadores de opinião, fazendo parceria com eles. Então, se comunicando da porta para fora. Da porta para dentro, o lustre, a mesa bacana, aquela decoração que o arquiteto fez bacana, na minha opinião, isso é obrigação. Atender bem é obrigação. Ah, mas o meu concorrente não tem isso. Você tem um ou outro diferencial competitivo. Mas marketing e comunicação hoje é vida e, infelizmente, ainda tem muita miopia e estigmatismo, digamos assim, referente ao marketing. Fantástico, fantástico mesmo. Eu fico... você falou em peso e tal, eu sei que, se eu não me engano, é Philip Kotler, né? Que é o pai do marketing. É o pai do marketing. Tá bem velhinho ele. E tem vários livros já, né? 1.0, 2.0, 3.0. Como é que é isso? Essa questão do 1.0, 2.0, 3.0, exato, a evolução. E hoje parece ser 6.0. Lançou então, agora. Assim, dá essa dica pra gente aí. Vamos lá. Realmente... Philip Kotler é o pai do marketing da contemporaneidade, né? O principal nome de marketing hoje no mundo. Ele é vivo, mora nos Estados Unidos, eu acho que tem perto dos seus 85, 86 anos. Ele criou aí uma sequência, né, de conceitos ligados ao marketing que evolui do 1.0 e o recém-lançado 6.0. De maneira resumida, João Paulo, 1.0 é quando se era só focado no produto. Não se perguntava a opinião do cliente, né? Só se produzia. Não tinha muitas opções, né? Não tínhamos muitas ofertas. Tinha muita demanda e pouca oferta. No 2.0, o Kotler, estou falando de maneira resumida, lógico, começou a focar no cliente. Qual é a cor que você quer? Começou a ouvir o cliente, pesquisa de satisfação, começou a saber a importância da opinião do cliente na construção daquele produto, daquele serviço. No 3.0, ele disse assim, que a empresa que quer vender mais, faturar mais, bater meta, seja o que for, ela tem que ter missão, visão e valores. Ela tem que saber quem ela é. O autoconhecimento não é só a chave de sucesso pessoal, é a chave de sucesso empresarial. Nossa. No 3.0, ele falou também que a empresa tem responsabilidade social e ambiental e que as pessoas vão comprar dessas empresas que são compromissadas. E que missão, visão e valores é algo que vai além de uma placa colocada na parede. Tem que ser vivenciada diariamente em atitudes e comportamentos com fornecedores, clientes e funcionários. No 4.0 foi quando chegou o digital. Aí ele diz, opa, o digital vende, mas a comunicação é omnichannel, é multicanal, entendeu? Então, muro pintado vende, panfleto vende, carro de som vende, tráfego pago vende, mas depende do negócio, depende do serviço, depende da localização. Eu tenho vários cases de projetos que eu participei, que eu bati meta com muro pintado, uma escola em Parnamirim, com bicicleta de som.
no Morro de Mãe Luísa. Então, depende da comunidade. Se eu for colocar um carro de som em um bairro muito nobre, eu vou receber uma denúncia. Agora, se eu colocar um carro de som em um bairro popular, vai fazer a diferença. E aí veio o Marketing 5.0, que foi a chegada desse metaverso, dessa omnicanalidade, já algum início da inteligência artificial, mas muito da automação, disso aí. E ele acabou de lançar o 6.0. Ainda não tem tradução para o português, pelo menos até a data de hoje. Ele está só em inglês, mas ele vem trazendo a inteligência artificial aplicada na prática, né? Que foi o que tratou a NRF esse ano, né, em Nova York, que é a maior feira de varejo e serviço do mundo, que quem entende de varejo, os maiores varejistas do Brasil e do mundo, se encontram anualmente lá, e esse foi um dos temas muito abordados na NRF, que foi a inteligência artificial aplicada na prática, né? E aí nós temos vários cases lá que foram apresentados, então existe essa evolução do marketing, mas só uma dica importante para você que está ouvindo, independente do seu negócio, é um escritório de advocacia, o que é. Quem evoluiu foi o marketing, do 1.0 até o 6.0. A sua empresa, o seu escritório, pode estar lá focado no próprio umbigo, ainda olhando só no 1.0, sem consultar o cliente, sem fazer pesquisa de satisfação. Aí você quer ir para o TikTok, você quer contratar influencers, são muito importantes, fazer tráfego pago, mas você não está fazendo o básico bem feito, você não se relaciona com o seu cliente, você não agrada a ele, ele é fiel a você, você não é fiel a ele. Eu chego e pergunto no seu escritório se tem uma pesquisa de satisfação, que é da década de 70, da década de 80, e você não tem. Entendeu? Então, foi tema, inclusive, do ano passado da NRF. O básico bem feito, que a gente não está fazendo. E aí quer ir para o mundo digital sem saber nem quem é. Sem saber quem são as personas definidas e por aí vai. Que maravilha. Eu ia fazer uma pergunta que tem a ver com a palestra que eu assisti, e eu gostei muito dessa temática que vai cortar e a gente vai entrar no tema específico do direito. Mas antes de entrar no tema específico, eu queria que você falasse da questão da humanização, que eu acho que é um ponto aí que a gente está chegando num nível tão alto de tecnologia que a tecnologia que era escassa, aí eu vou para a economia, né? A tecnologia que era escassa e era diferencial passou a ser abundante e não passa a ser diferencial mais. Ao passo que a humanização que era abundante passa a ser escassa. E aí hoje a escassez da humanização, na minha visão, faz com que ela seja tão importante quanto. Me chamou a atenção na sua palestra exatamente isso, você falando de humanização. Eu queria que você falasse um pouco também de humanização dentro dessa salada aí de marketing, e posição, e produtos, e cótula, enfim. O que você tem a falar sobre humanização? Quem mais contribuiu para a crise de saúde mental que o mundo vive hoje não foi a pandemia. Não foi, como muitos pensam. Foi os conflitos geracionais, intergeracionais, no mercado de trabalho e dentro de casa. Nós vivemos uma transição aí de gerações que a gente precisa respeitar ao invés de criticar. A geração Z que está no mercado de trabalho, a geração Alfa que está chegando aí, e logo depois a Beta, elas têm concepções de um mundo completamente diferente da que nós tivemos. E isso precisa ser levado em consideração. E o que isso tem a ver com pessoas? Então, eles já nasceram nativos digitais. Eles estão muito ligados às máquinas. A ciência já mostrou que crianças até 2 anos não podem ter estímulo. A gente vive a geração ansiosa, né? Que já tem livro falando sobre isso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E ansiedade é o quê? Antecipação é excesso de futuro. Estresse é excesso de presente. E depressão é excesso de passado. E aí, quando se fala em humanização, a gente não vive mais no mundo do B2B, de empresa para empresa, nem do B2C, de empresa para consumidor. A gente vive no mundo P2P, de pessoas para pessoas. E quando a gente vê em algumas famílias, né, principalmente, o uso da tecnologia como fuga para o diálogo, para a conversa, assim acontece nas organizações. As pessoas cada vez se comunicando por intranets, por chats, por grupos de WhatsApp. A internet, ela ajudou a aproximar os distantes e afastou os que estão próximos. Eu acho que tem que ter regra. A gente aqui no Brasil acabou de ter a retirada dos telefones de sala de aula. Eu acho que eu sou contra. Eu acho que é para ter um equilíbrio do uso disso, né? Alguns países também já começaram a medir isso. Alguns pais estão monitorando a quantidade de horas que os filhos ficam. Bruno, o que isso tem a ver com a humanização? Tudo. Nós estamos criando uma sociedade que ela tem dificuldade de se relacionar. Essas novas gerações, elas têm dificuldade de interagir.
Por isso que os cursos de oratória estão bombando aí em todas as capitais. As pessoas estão tendo que aprender a falar, a se comunicar, a se expressar, que é algo inerente à raça humana. Os jovens, as crianças perderam o senso de pinça, que é uma das maiores conquistas e diferenciais da raça humana, porque eles só sabem arrastar. Eles não conseguem mais abrir um pote de Danone. A Danone mudou a embalagem de apertar. Então, isso está acontecendo a olho nu e muitas empresas, muitas pessoas não estão prestando atenção nisso. Capacidade técnica, a gente treina isso rapidamente na empresa, mas comportamento, cultura de um povo, de uma raça, você não aperta um botão de uma empresa e amanhã todo mundo está naquela cultura, não. Então é preciso que a gente alerte para isso. Se realmente nós estamos tendo na nossa empresa uma cultura organizacional voltada para a importância com o outro. É muito além de empatia. Empatia não é se colocar no lugar de alguém. Ninguém se coloca no lugar de ninguém. Ninguém sente a dor que o outro sente. Ninguém teve a educação, os valores, os princípios que o outro tem. Você respeita a opinião do outro, a orientação sexual, a opção religiosa e por aí vai. Então, talvez, empatia é Jesus Cristo, né? Sentir como o outro sente. Então, como nós vamos cobrar e ter uma empresa, uma família, uma sociedade humanizada se nós estamos nos deixando levar pela revolução das máquinas? Se está todos os especialistas, os antropólogos, sociólogos, psicólogos, as pessoas que estudam a mente humana, que estudam o comportamento humano, a evolução da espécie diante disso, dizendo, ei, tira, tem que ter limite, tem que ter equilíbrio. Porque as pessoas querem prever o futuro, querem saber do futuro. O futuro é humano. O fator humano sempre vai ser o diferencial nas organizações. Por mais que no futuro exista uma revolução das máquinas, como algumas teorias aí pregam, que os androides vão se comunicar, que eles vão prender a gente nessa sala aqui e vão desligar o ar-condicionado e vai ter capacidade... Não sei se isso vai acontecer, mas que foi pensado muitas vezes e criado por um humano, foi. Foi criado por um humano, entendeu? Eu acho que se a gente não priorizar as pessoas, né? Ao invés dos processos e das coisas, primeiro as pessoas sempre, depois as coisas. Então a gente está invertendo os valores nessa corrida pelo sucesso, nessa corrida por ticket médio, por indicadores de sucesso. Quais são os seus indicadores de sucesso? O verdadeiro legado, você falando de gente aí, que eu gostaria que se eu morresse hoje, não são os poucos bens que eu queria ter mais, é muito pouco, quase nada. Os poucos bens que eu vou deixar para alguém da minha família. Não. O verdadeiro valor de um homem, de uma pessoa, de uma mulher, de um ser humano que passou por essa terra, não é a quantidade de bens que ele deixa. Os bens, eles mudam de tempo, de mão para mão. O verdadeiro legado que a raça humana deixa, que você pode deixar para o outro, no curto espaço de tempo que você passa aqui na Terra, é como, dentro das oportunidades que foi lhe dado, como você conseguiu transformar a vida do outro. Da sua esposa, dos seus filhos, principalmente quem está mais próximo. Da sua empresa hoje, que você é responsável por várias vidas, por várias famílias, você é mentor, você lidera lá. Imagine que as pessoas estão perdendo isso, não vendo, não estão percebendo a importância disso. Eu quero que, se eu morrer quando terminar esse vídeo aqui, para viver uma vida que vale a pena ser vivida, como diz Clóvis de Barros Filho, é uma vida de propósito, onde a gente prioriza as pessoas e não as coisas. Eu quero que estejam no meu velório, seja qual for o ritual que escolham aí, eu quero ser cremado e minhas cinzas espalhadas, né? Deixa eu registrar aqui. Que olhem para ali e digam, pô, me ajudou nisso, me desenvolveu nisso, foi muito útil para mim nisso, sem ele eu não teria conseguido isso. É isso, é um pouquinho de João Paulo que fica plantado em cada um que passou por você. Madre Teresa já dizia, não permita que ninguém saia de você sem que leve um pouquinho de você. Você falou um dos vídeos que eu vi também, você falou uma coisa muito bacana, a ideia de servir, né? Ou seja, de passar, de transmitir, né? Isso é muito bacana mesmo. De fato, ver essa carga, eu acho que o grande diferencial hoje vai ser exatamente isso, Bruno. A gente
pivotar, né, sair dessa realidade de ascensão da tecnologia e começar realmente a voltar a olhar para o ser humano. Porque a gente hoje tem mais, teoricamente, né, pode ter mais tempo, pode ter mais espaço para exatamente ser mais humano e deixar uma parte do nosso dia a dia com as máquinas. Isso. Eu sei que na realidade do direito, e aí eu vou entrar no ponto específico, na realidade do direito a gente tem isso e isso multiplicado. Então, olhar, eu sei que não é o seu mundo, mas é um mundo que a gente está, olhar o direito e conectar. O que é que o marketing, o que é que a humanização, o que é que tudo que você colocou aí pode impactar, né? Você falou uma palavra também, a gente tem responsabilidades sociais, né? Impactar o mundo jurídico. O que é que o mundo jurídico pode receber desse mundo que está na cabeça do Bruno Félix, que está na cabeça de muitas pessoas que lidam com marketing? Vamos destacar alguns pontos. Primeiro, a inteligência artificial, que chegou aí de maneira customizada para a área jurídica, né? Então, você consegue hoje fazer petições, você consegue pesquisar rapidamente jurisprudências numa velocidade gigantesca, você pode utilizar a máquina para aumentar a sua produtividade. Vai substituir estagiários, vai substituir alguns advogados, não sei. Vai aumentar a sua produtividade, vai aumentar o seu tempo livre? Vai. O que é que você vai fazer com esse tempo livre? Então, a tecnologia, né? Então, aquilo que diz, vai roubar... A inteligência artificial vai roubar os empregos. Não, vai roubar o emprego daquele profissional que não usa a inteligência artificial no seu dia a dia, né? Nós vivemos hoje um mundo, um Brasil principalmente, né, de analfabetos digitais, meros usuários de aplicativos e softwares impostos pela sociedade. As pessoas não têm intimidade. A grande maioria da população, principalmente no Nordeste brasileiro, nós temos um nível de analfabetismo digital gigantesco. Nós somos meros usuários dos softwares, dos aplicativos, essa coisa toda. Então, esse ponto da tecnologia. Na parte do marketing, o que eu vejo muito equívoco ainda em alguns escritórios é no não relacionamento com o cliente. Não existe uma estratégia de marketing e relacionamento para fidelizar aquele cliente. O cliente tem um ticket médio alto, o cliente é teu há 10 anos, há 5 anos, você não visita ele há um tempão. Tem escritório que tem isso já organizado, a quantidade de visitas para aquele cliente VIP. Tem escritório que categoriza os clientes da curva A, da curva B, da curva C. Escritórios que usam já a ferramenta de pesquisa como o NPS, Google Forms ou tantos outros que existem para avaliar a qualidade do seu atendimento e persegue isso, né? Tem no marketing de relacionamento aí um caminho muito longo a ser trilhado pelos escritórios. E olha que marketing de relacionamento é da década de 90, mas, né? Aí tem um posicionamento digital, lógico, cumprindo todas as regras éticas do Código de Conduta da OAB, né? Cumprindo a lei, mas de maneira criativa. Tem como, sim, um profissional hoje, autônomo liberal, um advogado, ele conseguir construir autoridade no canal digital, nos diversos canais que existem, LinkedIn, YouTube, por aí vai, com criatividade, podcasts. Acho que a autoridade digital, ela não se constrói a médio e curto prazo. A autoridade digital, ela se constrói a longo prazo, não é do dia para a noite, do dia para a noite é exceção. Todo mundo quer ser a Anitta, mas tem poucos. Todo mundo quer ser Neymar, mas só tem ele, né? No Brasil a gente tem isso, né? Das pessoas tratarem, generalizar as exceções. E aí, outro ponto no marketing que eu acho jurídico e que eu vejo alguns equívocos em escritórios, João Paulo, não sabe quem é seu cliente, não sabe quem é sua persona, né? E por não saber quem é seu cliente, se posiciona de maneira errada. Chega para uma agência de publicidade, contrata um departamento de marketing e fica tratando do cliente que você quer e não que você tem. Eu já tratei isso com vários clientes que chegam querendo, eu digo, peraí, calma, deixa eu ver sua pesquisa, deixa eu ver quem é seu cliente. Você está me dizendo o cliente que você quer. Uma coisa é o cliente que você está buscando e outra coisa é o cliente que você tem. Então, não confunda uma coisa com a outra. E quando tem esse equívoco, termina o quê? Erro de posicionamento. Se posiciona como um escritório de advocacia que, na verdade, ele não é aquilo. Né? Se posiciona para uma persona equivocada, uma persona que é diferente da dele. Mas se eu fosse escolher uma dica principal hoje, se tem algum advogado aí, algum gestor de escritório de advocacia, se eu pudesse deixar uma dica assim, de ouro, sobre estude sobre as gerações. Porque no seu escritório está cheio de geração Z trabalhando e eles pensam completamente diferente de você. Principalmente se você for um gestor acima dos 40 anos. Você vai ter mais dificuldade ainda de entender a mente e o comportamento deles. E aí, isso tem feito com que você não retenha determinados talentos.
né? Esses jovens advogados que estão usando a tecnologia que, às vezes, não querem trabalhar de segunda a sexta 44 horas semanais ou 40 horas semanais. Eles querem uma vida, eles enxergam a vida de outra maneira. E aí, se você não tiver com a mente aberta para ouvir, se você não tiver uma gestão participativa, se às vezes você não tiver até distribuição nos lucros, que as pessoas, a gente vive uma revolução no mercado de trabalho. Ninguém quer trabalhar mais para ninguém, as pessoas querem ser sócios, querem ser parceiras. Então, a dica que eu dou para você aí, gestor, estude sobre a geração Z, estude sobre a geração alfa, estude sobre a geração Y que está no seu escritório, porque elas se comportam diferente. E quando você estuda sobre elas, você entende um pouco a forma que eles se comportam, fica mais fácil você gerir pessoas. Fica mais fácil você liderá-las, motivá-las e assim atingir melhores resultados. A gente tem hoje, eu vendo sua fala, eu realmente, essa questão do marketing de relacionamento é algo que pra gente, talvez agora a gente comece a despertar. Tem alguns escritórios mais importantes que tem já isso institucionalizado, mas de uma forma geral a gente não tem. Então a ideia do poder do network, da relação, dos contatos, isso é algo que não é estimulado. De uma forma geral a gente fica meio que em caixas, o cliente ali, a gente aqui, alguns pensam realmente na importância do cliente, mas alguns outros não. Eu digo, por exemplo, o exemplo que eu sempre uso, Bruno, para você entender, assim, eu estou há 20 anos no mercado, certo? E eu resolvi fazer um software próprio, porque todos os softwares que eu recebi no meu escritório e que estão no mercado, eles gerenciam processos judiciais. E aqui para nós, eu estou nem aí para processo judicial. E por que eu percebi isso? Porque às vezes eu dava entrar num processo, no outro dia ele estava extinto. Enquanto esse processo tem por pano de fundo um cliente, e eu não tenho um único software que gerencie clientes no mercado jurídico. Então você vê o quanto essa ideia de cliente, relacionamento, ainda é atrasado no nosso mercado. Então você imagine, essa questão hoje, né, se fala muito da autoridade, mas é como você bem colocou, a autoridade ela começa, por exemplo, com o seu cliente. Então se você não tem autoridade com o seu cliente, como é que você vai externalizar a autoridade com outrem? Então assim, a gente tem hoje um déficit ainda no marketing de relacionamento. Olhando para o marketing atual, eu vejo muito essa discussão do marketing de autoridade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão do marketing de autoridade para os advogados, já com essa, imagina, advertência do relacionamento. Muito boa sua pergunta, João Paulo, porque assim, a maioria, não só para advogados, mas a maioria dos profissionais autônomos liberais, como um fisioterapeuta, educador físico, um psicólogo, eles têm a necessidade de construir autoridade no meio digital. E o que seria construir uma autoridade no meio digital? Seria você se tornar relevante, você se tornar referência através do conteúdo que você entrega, através da estratégia de marketing de conteúdo, que é uma estratégia do marketing digital, que existem inúmeras. Marketing de conteúdo não veio do marketing digital. Marketing de conteúdo já existe há muito tempo, nas caixas de maisena que vinha aquelas receitas, no guia 4 rodas, na lata de leite condensado, lá da Leite Moça, que vinha aquelas receitas. Então, marketing de conteúdo é uma estratégia de marketing antiga e que ganhou reforço agora com a chegada do marketing digital. As pessoas não querem seguir por seguir uma marca. As pessoas não querem nem se relacionar com a marca. Pode ser lindo o seu logotipo, mas as pessoas querem ver no WhatsApp da sua empresa, não é sua marca lá. As pessoas querem ver uma pessoa, Janaína, Fabiana, Daniela. As pessoas querem falar com gente. E aí volta para aquela humanização. Então, para construir essa autoridade, você, se é especializado em previdenciário, civil, trabalhista, não sei a tua área, você precisa ter alguém que lhe ajude com isso, que entenda o digital, caso você tenha dificuldade, para mapear todas essas linhas editoriais e transformar esses conteúdos em um calendário de conteúdo para entender a melhor forma de entregar isso para o seu consumidor final, para o seu cliente, para a sua persona, através de um Reels, através de um videocast, através de um podcast, através de um Spotify, através de um carrossel, né? Então, existem vários tipos de canais de comunicação, existem inúmeras redes sociais. Qual a que eu preciso estar? Eu só consigo responder a isso se eu sei quem eu sou. Missão, visão, valores, princípios. Se eu sei quem é o meu cliente. Se eu sei quais são os meus diferenciais. O que é que eu tenho que ninguém tem. Né? E a partir de quando eu sei disso, eu consigo ir para os canais digitais, eu consigo ir para o digital, eu consigo ir para o site, eu consigo ir para o YouTube, consigo ir para o TikTok, seja lá qual for, de maneira mais estratégica e assertiva, porque eu sei quem eu sou.
Eu sei o que eu preciso. E aí, tem muita gente indo para o digital de qualquer forma, sem planejamento. Ah, porque meu amigo fez. Ah, porque eu tenho um vizinho que é advogado e do nada ele começou a fazer vídeo e deu certo. É exceção. E aí, contrate profissionais, busque agências, busque social media, redatores, pessoas que entendam de comunicação para fazer esse planejamento de presença digital sua. Para que você tenha essa presença digital, esse posicionamento digital nos canais digitais e a médio e longo prazo, principalmente a longo prazo, vai ser consequência você conquistar clientes. Porque você já entregou tanto que você virou, quando vai lhe consultar lá, diz, esse cara é top, ele sabe tudo de trabalhista, ele entende a minha dor, ele entende a minha necessidade. Né? Aí existem técnicas para isso. Você falou da Seu Rumo, e a ideia da Seu Rumo, em essência, é trazer uma formação empreendedora. A gente tem uma escola que traz esse DNA de formação empreendedora. E a ideia da formação empreendedora é que o empreendedor, e o advogado é um empreendedor, ele receba conhecimentos, né, que permitam e que esses conhecimentos sejam um ferramental de usabilidade no dia a dia. A gente foi da universidade, sabe que a universidade entrega um pacote geral. Esse pacote, muitas vezes, hoje, desconectado com o mercado, com a realidade, com o dia a dia. Então, você pega uma parte desse pacote, joga fora, você nunca vai usar. E outra não, a gente usa. Então, assim, uma ideia é que a gente pegue esse pacote de informações e traga para o empreendedor usar no dia a dia. O marketing é um deles. Então, entender pelo menos os conceitos, entender qual é a essência, entender a estratégia, entender, até para poder conversar, né? Porque senão fica uma lacuna muito grande com o profissional que você vai contratar, para não deixá-lo também num vácuo, é fundamental a partir dessa formação empreendedora. A gente vai, eu queria entrar um pouquinho, porque eu sei que vai brilhar seus olhos, na ideia de educação e principalmente você falar um pouco da Expo Eduque, que eu sei que é o seu xodó, que é algo que foge do cotidiano aqui da nossa cidade, que é algo que impacta demais a cidade, que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui. A gente conversou já sobre isso, dizendo assim, ó, a ideia de podcast, a ideia de videocast, a ideia do que a gente está fazendo aqui é também de educação. Então, qual é papel da Expo Eduque, o que é que ela tem para oferecer, como é que funciona esse ecossistema que a gente vai estar lá com certeza pela Seu Rumo. A Expo Eduque, ela é um projeto que brilha os meus olhos. Eu me convidei para ser palestrante em 2018, e consegui, né, vi a marca de um amigo no cartaz e disse que tinha que falar de marketing educacional, estava muito pedagógico a pauta. E aí ele disse que não tinha nenhum cachê para me pagar. Eu disse que não precisava me pagar, me colocasse minha foto com o Roçando Klinger, com o Braulio Bessa, que estava tudo organizado. E assim ele fez, colocou minha palestra para ser a última, em 2018, no Hotel Holiday Inn Arena. E minha palestra era a última. Eu digo, não vai ter ninguém, vai ter só minha família lá para me ver. 300 pessoas o evento. E aí o sucesso é quando a oportunidade encontra você preparado, né? Eu fiz minha parte, o voo de Braulio Bessa atrasou e a palestra dele precisou ser depois da minha. O auditório estava lotado, com 300 pessoas. E eu fiz minha palestra. E aí, logo depois, eu vendi bastante. Eu digo, olha, se fosse pagar meu cachê, ganhei foi dinheiro. Quando foi alguns meses depois, eu encontrei com o Crislan Viana, ele me chamou para um café, que é o idealizador e quem sonhou o evento, e disse que queria me convidar para ser sócio. Não, tá dando tudo certo. E ele me convidou para ser sócio da Expo Eduque. Eu disse, cara, eu sou liso, não tenho nenhum tostão. Ele fez, não, eu quero sua mente. Eu não sei vender, não sei me comunicar como você. Eu sou pedagogo, psicopedagogo, e eu queria trazer você para ser sócio. Eu disse, ok, mas eu não vou ser sócio assim, minha mente é cara. Ele fez, e o que é que você quer saber? O que é que lhe motiva? Qual é o propósito que você fez Expo Eduque? E aí ele disse, eu fiz Expo Eduque porque eu não quero que professores que não tenham condições de pagar só tenham a opção do Sul e Sudeste para se qualificar. Eu quero poder qualificar professores aqui da nossa região e mostrar e dar palco para a gente da nossa região que tem feito a diferença. Aí eu disse, então você quer mudar o mundo através da educação? Ele fez isso. Eu digo, então, deu certo, é minha meta. É transformar o mundo e a gente começa transformando com uma pessoa de cada vez, né, que está ao nosso lado. Aí, hoje nós estamos indo para a 6ª edição esse ano da Expo Eduque. Vão ser aproximadamente 10 mil pessoas por dia. O Brasil inteiro vem para a Expo Eduque e alguns países. A Expo Eduque tem fomentado a economia do Rio Grande do Norte.
A gente tem um projeto que eu me orgulho muito, que é a Expo Educo Social, que a gente dá cortesias para aqueles professores que não podem pagar. A gente tem que fazer nossa parte. É um investimento altíssimo que a gente faz. A gente traz grandes nomes, não só nacionais, mas nomes locais também, mostrando que a gente faz as coisas acontecerem aqui. E esse ano em especial, o ano passado eu fui visitar os bastidores do Rock in Rio. Eu hoje mentoro grandes eventos corporativos na cidade e fui conhecer os bastidores daquele grande evento de bilhões de reais. Fiquei impressionado. Voltei no avião, não sei se eu fumei alguma coisa lá, não lembro agora, mas voltei muito louco. E olhei para minha esposa e disse, aquele Roberto Medina é um louco mesmo. Ele, na década de 80, amava tanto o Rio de Janeiro, que criou uma forma dele chamar a atenção para o Rio, era o rock. Que na década de 80 o mundo inteiro olhava para o rock. Mesmo sem ele entender nada de rock, ele trouxe o rock para o Rio de Janeiro. E fez o Rock in Rio, que é hoje. Pois eu vou pegar o pior IDEB do Brasil, que é o do Natal, Rio Grande do Norte, e eu vou fazer um projeto chamado Natal, a capital da educação do Brasil. Esse projeto ele já está sendo realidade. Nós vamos, 7 dias antes da Expo Educo, transformar Natal na capital da educação do Brasil. Várias instituições e órgãos estão participando, Prefeitura de Natal, Governo do Estado, todo o Sistema S, SEBRAE, FEComércio, Federação das Indústrias, SESI, SENAI, SESC, todo mundo, OAB, CRA, CRC, todos os conselhos, todo mundo, CREA, todas as faculdades. Então, nós teremos de 10 a 20 eventos por dia, simultaneamente, acontecendo no Arena das Dunas, nos shoppings, no Parque da Cidade, no Parque das Dunas. Então, a ideia é que o Brasil da educação se encontre aqui, para a gente tentar mudar essa realidade. É uma associação, nós não temos fins lucrativos. Não temos fim lucrativo e, com certeza, vai ser um sucesso. É o primeiro de muitos. Eu disse a Paulinho Freire, prefeito, e a Joana, vice-prefeita, que eu tinha um sonho. Eles perguntaram qual era o sonho. Eu disse que eu queria os Reis Magos na entrada da cidade com lápis, papel e caderno na mão. E ele disse, vamos realizar. Eu quero ver o outdoor dali do viaduto de Ponta Negra com Natal, capital da educação. E eu acho que se a gente não fizer alguma coisa, não começar a transformar, a gente não... É educação. A gente só muda a realidade que nós vivemos hoje no mundo através da educação. A minha vida foi mudada através da educação, João Paulo. Recentemente, eu colhi muitos bons frutos da prosperidade. Eu tenho conhecido o mundo inteiro, Europa, Estados Unidos. E passei pelo Vaticano, tive missa de Páscoa com o Papa, fui para Veneza, vi a Torre Eiffel. Para um jovem pastoreador de carro, do subúrbio, que perdeu amigo para as drogas, que vem de uma origem humilde, viver tudo aquilo assim, Disney, é bem encantador, confesso. Né? E aí um amigo meu de infância, ele ligou para mim quando eu voltei de viagem e disse assim, Bruno, você viajou o mundo todo, me fala qual foi o momento mais marcante na tua vida, que você olhou assim e disse assim, eu venci. Eu venci. Aí eu saí revisando tudo isso que eu passei para você agora. Vaticano, Rio Sena, olhando a Torre Eiffel, você ligada, tomando vinho num barco, Veneza, todo Portugal, tudo que eu vivi nos países aí, Itália, e aí França, né? Aí eu olhei assim, eu disse, nenhum momento desse eu consegui... Foram momentos marcantes, foram emocionantes, mas em nenhum momento desse eu disse assim, venci na vida, né? E quando eu falo que na vida a gente tem que priorizar as pessoas, não as coisas, não os processos, sempre que você tiver dúvida em alguma grande decisão, eu me emocionei porque eu disse, Rafael, eu sei qual é o momento que eu digo que eu venci na vida. Todos os meses acontece isso comigo. Aí ele disse, todos os meses, Bruno? Eu disse, acontece todos os meses. Quando eu vou na casa da minha mãe, que ela tem diabetes de último grau, e ela só tem 20% da visão, e tem alguns dedos do pé amputados e anda com dificuldade, e eu coloco ela no meu carro, e eu levo ela no Atacadão da Prudente de Moraes, e falo no ouvido dela, dizendo assim, mãe, hoje você pode escolher o que você quiser, a gente não vai poder escolher os alimentos, porque eu posso pagar o que você pode comprar. Então, só sabe disso quem já passou por alguma necessidade, onde você contava as moedas para poder entregar alguma coisa, para chegar no caixa e ficar selecionando o que você podia levar. Então,
Se o pouco que a gente ganha hoje, se todo o esforço dessa vida corrida que a gente vive não for para servir os nossos, eu não acho que é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que vale a pena ser vivida é aquela que cada segundo tem que valer a pena, porque a gente não sabe se é o último. Então, essa conversa que nós estamos tendo aqui, mesmo que gravada, ela tem que ser a melhor conversa. Eu tenho que me esforçar para dar o melhor de mim para você. Porque pode ser a última. E se for a última, quando eu chegar lá em cima, onde quer que eu chegue, eu vou dizer, eu vivi uma vida que vale a pena ser vivida. Porque naquele meu último momento de vida ali com o João Paulo, eu dei o melhor de mim para ele e para as pessoas que podem estar ouvindo esse podcast. Aí isso é viver uma vida que vale a pena. Uma vida que a gente serve. Meu amigo. É muito difícil. Realmente eu não imaginava não, me emocionar também, porque de fato quando a gente vê uma pessoa humana, né, e compartilhando com a gente essas histórias, eu acho que nada mais legítimo do que a gente se sensibilizar e dar esse eco, né, porque de fato é isso mesmo que você falou, assim, viver uma vida que vale a pena ser vivida através da educação, através da troca, através da humanização, através de tudo que a gente tem de mais importante do ser humano, que é exatamente isso. Meu amigo, você agora jogou pesado. Eu vou abrir para você fazer suas outras considerações, que eu não acho nem precisa depois dessa, mas abrirei para a gente poder se recuperar, né, e fazer o fechamento, porque realmente foi muito bacana. Fico muito feliz já de antemão, digo a você de coração, realmente, que a sua história, o seu papel enquanto educador, enquanto empreendedor, enquanto consultor de marketing, é de fato impactar a sociedade, e você vem fazendo isso com muito sucesso. Seu propósito está sendo bem seguido, viu? Eu sou uma testemunha disso, que vendo ser impactado agora e em outros momentos. Obrigado, eu que agradeço, João Paulo, o convite para participar desse momento aqui. Peço desculpas até pela minha emoção, mas eu acho que nós vemos uma sociedade que tem invertido os valores. Então, o que é sucesso, né? Acho que essa pergunta que você tem que fazer. Se eu deixar alguma mensagem final para você aí que está me ouvindo, é que dizer a você que, por mais que você planeje e seja uma pessoa muito organizada, o futuro ele não te pertence. Você só tem o hoje. Se você tiver que amar, ame hoje. Se tiver que beijar, beije hoje. Seu beijo na sua mulher tem que ser de 8 segundos antes de sair de casa, nos seus filhos. Você nunca sabe quando é seu último momento. Então é sua obrigação, como ser humano aqui na Terra, o tempo todo se esforçar para dar o melhor de si para as pessoas. Porque amanhã não existe. O hoje, sim. O agora, sim. É um presente, por isso que é chamado de dádiva. E as pessoas estão se perdendo, esperando o futuro, que muitas vezes não vai chegar. Vocês viram aí, hoje realmente foi muito especial esse podcast. Eu acho que o conteúdo, a pessoa, as histórias que nós tivemos aqui, os ensinamentos, os conselhos que foram dados, são fundamentais para que a gente realmente consiga fazer uma coisa melhor, melhorar enquanto ser humano. Então a ideia é essa. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.